Eu trouxe um caso de um padre. Menino, repara a sua história. Esse padre passou a vida toda também dizendo às pessoas que eu tenho que me espelhar nisso, que é a morte, que quando ele morresse, quando ele começou a ficar velho, ninguém estava perguntando nada a ele. Isso, quem me contou foi o próprio mentor dele, que ninguém perguntava nada a ele, mas ele estava ficando com tanto medo de morrer, que ele começava a dizer às pessoas: olha, vocês não chorem por mim quando eu me for, porque eu tenho certeza que Jesus vai me receber de braços abertos, pela obra dele que eu fiz aqui na igreja, então não fiquem chorando. Isso ele falava para os fiéis, para as beatas, né? Para aquelas pessoas que estavam com ele ali, coroinha, eu não sei o nome, acho que era isso, coroinha, essas coisas. Isso que ele falava: não, vocês fiquem tranquilos. Mas no fundo ele tinha um medo imenso, e o medo dele era tão grande que ele falava aquilo para as pessoas para poder ver se ele mesmo começava, sabe? Fale 1000 vezes até você mesmo acreditar. Já ouviu falar nesse ditado? Repita 1000 vezes o que você disse para você mesmo acreditar. E aí ficou essa história, né? Todo mundo, ele começou com essa conversa, e o pessoal ficou: será que está perto dele ir? Porque ele está falando essas coisas. Ele falou isso no batizado a semana passada, ele veio aqui para a festa, teve aqui em casa no jantar do aniversário, comentou isso aqui. Aí outras pessoas falaram: pois é, eu tenho encontrado com ele também, ele está sempre falando nisso. Começou a levar isso para o sermão, começou a levar isso para o sermão, e tal, e tal, e tal. Bom, chegou a hora dele, como chegou a hora de todo mundo, e ele desencarnou. E não aconteceu como ele esperava, né? O que ele acreditava, se acreditava que Jesus, o próprio, estaria ali para recebê-lo, né? E ele tem um mal súbito, é levado para o hospital, teve um infarto fulminante, a equipe médica estava ali para atendê-lo, como está para atender todas as pessoas, o mentor estava ali, porque todos nós temos mentores, não é? Lógico que se a pessoa não quer o mentor, fica mais afastado, não tem muita interferência, mas numa hora dessa, você socorre todo mundo, né? É uma hora de socorro. Ninguém vai perguntar no que é que a pessoa acredita. É uma hora de socorro, e é importante que essa pessoa siga pelo canal de luz para que as vicissitudes, né? Para que as depressões, as consciências pesadas não acabem imediatamente já a conduzindo para o umbral no momento de tanta fragilidade. Geralmente é muito raro uma pessoa, por mais materialista que seja, por mais mal que tenha feito alguém, planeta Terra, que ela não vá primeiro para uma colônia luminosa. É muito improvável isso. Às vezes as pessoas desencarnam, tem milhares de obsessores, agora eu peguei pesado, mas pode ter dezenas de obsessores ali em volta. Eu já vi isso também, não é? Desencarnes onde tinham dezenas de obsessores para pegar aquela pessoa ali, esperando com raiva. Era um médico que fazia abortos, para pegar ele com raiva ali, e o mentor expandia a luz, não é? Se você não viu o filme Nosso Lar, vá ver. Esse Nosso Lar 2, ele trabalha coisas assim importantes. Eu gostei do filme, não é? Tem algumas críticas, enfim, mas eu gostei. No cômputo geral, eu gostei do filme. Vá assistir Nosso Lar 2, porque mostra um pouco do que a gente está conversando aqui. E os mentores ampliam a luz assim, os obsessores não conseguem chegar perto, e essa pessoa é conduzida para o hospital. Não é? Hospital é uma forma que eu falo aqui para poder facilitar a nossa comunicação. E aí, mas parece um hospital. Tem maca, tem aparelhos, tem a água com o remédio, entendeu? Tem um tratamento que é feito, né, para a pessoa se recompor, recuperar a sua energia vital, recuperar o tônus do perispírito, enfim. E chegou a hora do padre. Ele entrou muito tonto ainda no canal transportador e foi para
o hospital espiritual, né? Quando ele lá chegou, ele disse: eu estou bem, eu estou bem, estou me sentindo bem, eu senti uma dor no peito, na sacristia, mas eu agora estou bem, eu posso voltar para minha casa. E os médicos que estavam aí disseram: vamos descansar um pouco, não é? Claro, o senhor está em casa, o senhor precisa saber disso, né? Que aqui essa casa pertence a todos, essa casa aqui pertence a todos, então pertence ao senhor também. Ele falou: não, aqui não é minha casa, né? Que eu dou um hospital, que eu não tem nada meu aqui. E os mentores, o mentor que acompanhou ele e os médicos, né, da falange, dizendo a ele, e eu do lado assim, acompanhando a distância: não, mas eu tenho que fazer, eu tenho missa para celebrar, eu tenho isso. Não, o senhor passou mal, o senhor não está bem, não é? O senhor não está com condições de fazer essas atividades agora. Suas atividades agora serão outras, porque eles não mentem. Ele não fala assim: não, você não desencarnou, não. Eles não mentem, mas eles vão falando de uma forma que, tipo o gato caiu no telhado, sabe? Devagarzinho você vai entendendo que aquelas respostas ali estão se falando de algo mais do que está ali no raso. Não, você não pode fazer isso agora, suas atividades agora serão outras, não é? Para o senhor se recuperar, tal. Mas tem uma coisa chamada inconsciente, gente. É bem forte assistir isso. E ele teve uma crise, ele fez: olha, eu estou bem, eu estou me sentindo bem, eu não gosto de hospital, eu não me sinto bem em hospital, e eu quero voltar para minha casa. Aí não tem jeito. Aí se a pessoa entra num processo desse, tenta-se mais tarde, mas daqui a pouco você vai, para ver se a pessoa entra num outro processo. Não teve jeito, compadre. Ele voltou imediatamente para a igreja. E quando ele entra na igreja, o que é que ele vê? Os fiéis todos, não é? Tem um caixão no altar, e os fiéis todos ali, e ele faz: olha, tá vendo? Olha, alguém morreu, e não tem ninguém para poder vir rezar a missa, entregar o corpo da pessoa, e o mentor acompanhando ele, né? Eu tenho que ir lá trocar minha roupa para poder rezar a missa ali. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer isso, né? E aí ele foi, entrou onde era o quarto dele, e as coisas materiais, vou dar um exemplo a você. Se eu quiser levar essa vela que está aqui no plano espiritual, se fosse o caso, eu, desmembrada, eu pego aqui, sai uma igualzinha, né? Você pegar essa pedra aqui, você pega, é um fractal. Não sei se você sabe o que é fractal, mas eu dei um curso sobre fractais no grupo de membros, Bel. Não, foi Gênese Espiritual de Planeta Terra, e tem também uma live sobre isso aqui no YouTube. O que eu fiz? Foi. Então, recomendo ao pessoal aí. Que são fractais, né? São semelhantes inseridos na mesma espécie. Então, existe aqui o corpo espiritual, o corpo energético dessa pedra. Então ele foi, conseguiu vestir a batina, ele achou que estava pegando, vestiu, e o mentor ali. Aí ele foi pro púlpito, é púlpito que fala? Pediu desculpa ao povo: olha, desculpe, eu passei mal, mas eu estou aqui para rezar a missa. E as pessoas todas caladas, em silêncio e tal. E aí chega um padre para poder rezar a missa. Aí ele fala para o padre: não, senhor, fique tranquilo, eu já estou aqui, eu estava no hospital, mas eu estou bem. E o mentor dele dizendo: deixa ele fazer essa. Não, ele já veio, já saiu de onde ele veio, e eu ali acompanhando. Deixa ele fazer. E o cara não teve jeito, ele não teve jeito. E que ele ia, e ele falava para o outro padre: você não está ouvindo o que eu estou falando com você? E o outro, claro, que não estava ouvindo ele. Você não está ouvindo o que eu estou falando, né? Aí o outro foi, chegou no púlpito, ele fez, aí o corpo dele passou por dentro do corpo do padre. Aí ele tomou um choque, olhou, e nesse exato momento ele se volta para o caixão e vê que é ele que está ali. Menino, pense no escândalo que esse padre deu.
O que é que está acontecendo? O que é que está acontecendo? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vocês me deram algum remédio? Vocês me deram algum remédio? Eu estou drogado. Que hospital é esse? Eu vou processar, eu vou falar com o bispo para processar vocês. Ele teve um surto. E uma pessoa que estava na... Não é plateia, como é que chama a igreja? Assistência? Estava ali, né? Quando ele entra nessa crise, essa pessoa vê ele dentro da igreja, mas não nos viu. Ela entra e dá um grito e fala: Padre Lino está aqui. Menina, foi a igreja toda correndo, o povo todo. E foi aquela evasão de gente, e a minha moça vendo, eu estou vendo ele, e ela olhava para ele, ver que ela estava vendo mesmo, e ele olhava: como? Lógico que você está me vendo, por que você não estaria me vendo? E ela fala: gente, o morto está aqui. Ah, para quê? Aí ele olha e faz: isto é morrer? Aí o mentor fala com ele, eu ali junto, e o mentor fala, e aquilo a igreja debandando, e o padre: calma, o que é isso? A senhora não está vendo nada? Imagina o tumulto que foi na igreja. E o padre diz: a senhora não está vendo nada? A senhora está nervosa? E tá, olha o que a senhora fez. E aquele: eu estou vendo ele, eu estou vendo ele, eu estou vendo ele. E ele olhava para a moça, olhava para o mentor, e o mentor falou: olha, pois é, né, você está desencarnado, agora você não morreu. Você está se sentindo morto? Ele: claro que eu não estou morto. Então a morte não existe. Não tinha motivos para você ter medo, nem ninguém. Eu nunca tive medo. E aí foi caindo medo nele. Foi caindo medo. E cada vez mais que ele confrontava que ele estava desencarnado, aí ele teve o surto do medo. Lembra o caso da senhora que ela teve o surto dos desejos e dos quereres? Então aquele medo já estava nele tão grande que ele entra no pânico, no surto do medo, no surto, foi forte, ele desmaiou, ele perdeu, no plano espiritual não fala, perdeu o arquivo, ele perdeu o arquivo, a condição de raciocinar, e foi levado para o plano espiritual. Então foi esse que eu reservei mais para vocês aí. O pessoal aqui adorou o encontro de hoje, aí falam que agora que o padre morreu mesmo. Que apesar de ter esse lado muito engraçado, esses relatos, traz uma reflexão profunda para pensar em uma série de coisas. Como porque assim como ele teve surto do medo, sim, não é? A gente tem alguns surtos quando desencarna. É por isso que é importante a gente ler, refletir. Uma live como essa é importante, entendeu? Livros, não é? Vocês gostam do meu livro Caminho de um Aprendiz, tem livros do Chico também. Eu entendo que são livros importantes, que nos levam a refletir, que nos levam a gente a pensar, porque esses surtos que se tem quando desencarna, isso é que é um terror, é muito negativo, atrasa todo o nosso processo de adaptação, entendeu? Atrasa mesmo, né? Tem pessoas que entram num surto desse e levam muito tempo. Tem pessoas que levam 30, 40 anos, que elas ficam meio sem memória, elas ficam no plano espiritual andando como se fossem zumbis, porque não consegue, bloqueia, né? Bloqueia o supramental, que é a mente do perispírito, bloqueia e fica mesmo como se tivesse, entre aspas, enlouquecido.